Glórias ao excelente nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Rei dos séculos, o mensageiro da aliança. A Ele toda a honra e toda a glória. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Estaremos estudando agora na aula de número 11, Palavra Poderosa. O tema proposto fala a respeito de o Criador e a sua criação, e dentro de uma abordagem estamos falando sobre a Bíblia Sagrada, os oráculos de Deus, as Sagradas Escrituras, a espada do Espírito. E, portanto, queridos, nós te convidamos para fazer parte desses estudos, dessas ministrações, e vamos continuar onde nós paramos na aula anterior. Falando sobre dependência e seleção, em primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, versículo 12, é pedir ao Senhor prudência e entendimento para guardar a palavra. Precisamos clamar ao Senhor por isso, né? Esse texto diz que o Senhor te conceda prudência e entendimento para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor, teu Deus. Nós ainda encontramos no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, versículo 19, que somente aqueles que são de coração íntegros conseguem guardar a palavra do nosso Deus. Diz o texto, e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio, para o qual providenciei. Então, Davi ali orando, né, por seu filho Salomão. Amados, vamos entender integridade. Seja por inteiro, não departamentalizado, não pode ser compartilhado. Você não pode ser uma coisa diante da sua esposa e por trás dela ser outra coisa diferente. Você não pode ser dividido. Você não pode ser uma pessoa na frente do seu patrão e por trás do seu patrão você ser outra pessoa. Então você tem que ser íntegro e irrepreensível, né? Entenda que o pior acidente marítimo de todos os tempos aconteceu com um navio que era departamentalizado, né? Ali no seu casco, interiormente, ele era dividido em partes. E quando a água começou a invadir ali, o bombeamento não deu conta de tirar, né? Então, o navio Titanic, né? Nós temos aí o naufrágio, um dos maiores acidentes, né, marítimos, às 23 horas e 40 minutos do dia 14 de abril de 1912, ele colidiu com um iceberg. Sob o comando do capitão Edward Smith, o Titanic foi pensado para ser o transatlântico de passageiros mais luxuoso e mais seguro da sua época. Sim, ele media 53 metros de altura e 269 metros de comprimento. E tinha capacidade para 892 tripulantes e mais 2.435 passageiros. Ocorreu que no dia 10 de abril de 1912, ele partiu do posto de Swartpons, sul da Inglaterra, para Nova York, no caminho passando pela França e pela Irlanda, né? De onde partiu definitivamente para Nova York, nos Estados Unidos. Então veja que, com o impacto no iceberg, inicialmente eles pensaram que não teria maiores consequências, né? Então eles pensaram que ali, aquele rasgo de 90 metros, ele rompeu 5 compartimentos internos do navio. Foi isso que aconteceu. E, em consequência disso, 2 horas e meia depois, o navio estava no fundo do Oceano Atlântico. Amados, havia naquele navio 2.208 passageiros a bordo, né? No naufrágio morreram mais ou menos 1.500 pessoas afogadas. Agora, curioso é que no dia de entrar em alto mar, uma repórter fez a seguinte pergunta para o construtor do navio: o que o senhor tem a dizer à imprensa
concernente à segurança do seu navio? Agora veja, né? O homem, com um tom irônico, olha o que ele disse. Ele disse o seguinte: minha filha, nem se Deus quiser, ele tomba o meu navio. Ah, queridos, o resultado foi: o Titanic não completou a sua viagem inaugural. Foi localizado no ano de 1985 por uma equipe liderada por Robert Ballard, e assim os seus destroços se encontram a 3.843 metros de profundidade, a 650 quilômetros do sudeste de Terra Nova, no Canadá. Foi isso que aconteceu, né? Amados, o Salmo 119, versículo 130, Deus nos revela a sua palavra somente aos simples. Diz que a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Precisa ter coração contrito, coração humilde para entender a palavra de Deus. A esses o Espírito Santo revela. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 45, sem a ajuda do Espírito Santo, não temos como compreender a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos esclarece. Nesse texto está escrito: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, amados, se não tivermos uma total dependência ao Espírito Santo de Deus, se não buscarmos em humildade, nós não entendemos. Atos 16, versículos 6 a 9, o Espírito Santo, ele impede que a sua palavra seja pregada em alguns lugares, né? Porque está escrito nesse texto: e percorrendo a região frígio-galata, ou Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Betínia. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão no qual um varão macedônico estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Que bela revelação, né? Graças a Deus que o foco foi voltado para o Ocidente, e por isso nós estamos aqui hoje, né? Atos capítulo 16, versículo 14. Sem a ajuda do Espírito Santo, não temos como compreender a palavra de Deus, amados. A palavra de Deus, ela é boa ser pregada, pode ser pregada em qualquer lugar, não é isso? Mas o Espírito Santo é que autoriza onde ela deve ser pregada. Ele levanta aquele que será o portador da palavra. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atentar às coisas que Paulo dizia. Então veja, queridos, que nós temos a consciência, todos aqueles que confessam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, todos aqueles que buscam a graça do Senhor Jesus Cristo, têm que ter essa consciência da dependência, da humildade, sem a qual nós não podemos entender os absolutos de Deus. Queridos, essa ministração que nós estamos realizando fala propriamente sobre a palavra de Deus, sobre como entender a palavra de Deus, como buscar a palavra de Deus. Nesse aspecto, nesse ponto, nós esclarecemos que tem que ter um coração contrito, um espírito quebrantado, uma dependência total, completa e absoluta ao Espírito Santo de Deus, que é o nosso mestre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nos veremos na próxima ministração. Aguardo a sua presença, né, que você esteja nos acompanhando. E aqui eu gostaria de te pedir que você dê um like, que você compartilhe essas ministrações que temos ministrado com outras pessoas. Se inscreva no nosso canal. No YouTube é Canal Palavra Poderosa e no Instagram é Palavra Poderosa Antônio Oliveira. Nós temos o nosso e-mail que é oliveirasiloafrica@gmail.com. E assim estaremos juntos buscando a face do nosso Deus através do conhecimento da sua palavra. Até a próxima, em nome de Jesus.
Amém.